Fala galera do Palpite Futebol, começando mais o Palpite Futebol para esta quinta-feira, dia 3 de setembro aí galerinha. Separei aqui 25 jogos que vocês possam estar apostando, beleza? Mas antes de começar com os palpites aí, peço que se inscreva no canal e deixe aquele like, firmeza galerinha. Sem mais enrolação aí, vamos partir primeiro palpite de hoje, Brasileirão Série B, América Mineiro versus CRB. A equipe do América Mineiro aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do CRB aí vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 4 jogos de visibilidade. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias, 3 vitórias do América Mineiro e 2 vitórias do CRB. Partida que podemos cravar como uma possível zebra é vitória do CRB com empate ou jogo acima de 1,5 gol. Vitória versus Sport Recife. A equipe do Vitória aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. A equipe do Sport Recife vem de 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 confrontos. 2 vitórias do Sport Recife, 2 vitórias do Vitória e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória do Sport Recife com empate. O jogo de ambas as equipes marcam. Europa, Liga Europa aí, fase de grupo. Alkmaar versus Manchester United. A equipe do Alkmaar é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Manchester United aí vem de 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota e 1 vitória nas penalidades. Partida que podemos cravar vitória do Manchester United com empate. O jogo de ambas as equipes marcam. Basak versus Mönchengladbach. A equipe do Basak aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Mönchengladbach vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Partida que podemos cravar vitória do Mönchengladbach com empate ou jogo acima de 1,5 gol. CSKA de Moscou versus Espanhol. A equipe do CSKA de Moscou aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 4 vitórias e 1 derrota. A equipe do Espanhol vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. Partida que podemos cravar vitória do CSKA de Moscou com empate. O jogo de ambas as equipes marcam. Ferencváros versus Ludogorets. A equipe do Ferencváros aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate. A equipe do Ludogorets também vem de 5 jogos de visibilidade, 5 vitórias seguidas. Nos últimos 2 confrontos, 2 vitórias do Ferencváros. Partida que podemos cravar vitória do Ferencváros com empate. O jogo de ambas as equipes marcam. Feyenoord versus FC Porto. A equipe do Feyenoord aí é uma equipe que vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate, 3 jogos sem vencer. A equipe do FC Porto nos últimos 5 jogos aí vem de 5 jogos de visibilidade, vem embalado, 5 vitórias seguidas. Nos últimos 2 confrontos, 1 vitória do Porto e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória com empate do Porto, o jogo acima de 1,5 gol. Etenei versus Voxenburgo. A equipe do Etenei aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 4 derrotas e 1 empate. A equipe do Voxenburgo vem de 5 jogos de visibilidade, 3 empates e 2 vitórias. Nos últimos 2 confrontos, 1 empate e 1 vitória do Voxenburgo. Partida que podemos cravar vitória do Voxenburgo com empate ou jogo abaixo de 2,5 gol. Wolfsberg versus Roma. A equipe do Wolfsberg aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 4 vitórias e 1 empate, 5 jogos de visibilidade. A equipe da Roma aí vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A partida que podemos cravar como uma possível zebra é a vitória do Wolfsberg com empate. O jogo de ambas as equipes marcam. Yogsy Boy versus Rangers. A equipe do Yogsy Boy aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. A equipe do Rangers vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 5 vitórias seguidas. Partida que podemos cravar vitória do Rangers com empate ou jogo acima de 1,5 gol. Lembrando que também pode ser considerada como uma possível zebra a vitória do Rangers com empate. Arsenal versus Leeds. A equipe do Arsenal aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 empates e 3 vitórias, 5 jogos de visibilidade. A equipe do Leeds aí é uma equipe que vem de 4 vitórias e 1 derrota, 4 jogos de visibilidade. Nos últimos 2 confrontos, 2 vitórias do Arsenal. Partida que podemos cravar vitória do Arsenal, o jogo acima de 2,5 gol. Celtic versus CFR. A equipe do Celtic aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias e 2 empates,
5 jogos de visibilidade. A equipe do CFR aí vem de 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota no tempo regulamentar e 1 derrota nas penalidades. Nos últimos 3 confrontos, 1 empate e 2 vitórias do CFR. Partida que podemos cravar vitória do Celtic. O jogo de ambas equipes marcam. Lazio versus Rennes. A equipe do Lazio aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. A equipe do Rennes vem de 3 empates e 2 derrotas, 5 jogos sem vencer. Partida que podemos cravar vitória do Lazio. O jogo de ambas equipes marcam. Lugano versus Dinamo Kiev. A equipe do Lugano aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 3 derrotas e 2 empates. A equipe do Dinamo Kiev vem de 4 vitórias e 1 derrota. Partida que podemos cravar vitória do Dinamo Kiev com empate. O jogo acima de 1 gol e meio. Malmö versus FC Copenhague. A equipe do Malmö aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 4 vitórias e 1 derrota. A equipe do FC Copenhague vem de 2 vitórias, 1 derrota, 2 empates e 1 vitória nas penalidades. Partida que podemos cravar vitória do Malmö com empate. O jogo acima de 1 gol e meio. Rosenborg versus PSV. A equipe do Rosenborg aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do PSV vem embalada, 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate. Partida que nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do PSV. Partida que podemos cravar vitória do PSV com empate. O jogo de ambas equipes marcam. Sevilha versus Apoel. A equipe do Sevilha aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. A equipe do Apoel vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Partida que podemos cravar vitória da equipe do Sevilha com empate. O jogo de ambas equipes marcam. Sporting versus Lask. A equipe do Sporting aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 4 derrotas e 1 empate. A equipe do Lask vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate. Partida que podemos cravar como uma possível zebra é a vitória do Lask com empate. O jogo acima de 1 gol e meio. Trabzonspor versus Basel. A equipe do Trabzonspor aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 3 derrotas e 2 empates. A equipe do Basel vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória do Basel com empate. O jogo de ambas equipes marcam. Vitória Guimarães versus Frankfurt. A equipe do Vitória aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Frankfurt vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória do Frankfurt com empate. O jogo de ambas equipes marcam. Brasileirão Sub-20, Vasco versus Palmeiras. A equipe do Vasco aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 5 vitórias seguidas. A equipe do Palmeiras aí vem de 3 derrotas e 2 vitórias nos últimos 5 confrontos. 2 vitórias do Palmeiras e 2 vitórias do Vasco. Partida que podemos cravar vitória do Vasco com empate. O jogo de ambas equipes marcam. Colombo, Liga Águila, encerramento, Tolima versus Deportivo Cali. A equipe do Tolima aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. A equipe do Deportivo Cali vem de 3 vitórias, 1 derrota, 1 empate e 1 derrota nas penalidades. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias para cada lado e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória do Tolima com empate. O jogo abaixo de 2 gols e meio. Santa Fé versus Bucaramanga. A equipe do Santa Fé aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 5 vitórias seguidas. A equipe do Bucaramanga aí vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Bucaramanga, 1 empate e 1 vitória do Santa Fé. Partida que podemos cravar vitória do Santa Fé com empate. O jogo acima de 1 gol e meio. Espanha, La Liga aí, segunda divisão, Gijón versus Almeria. A equipe do Gijón aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas, 2 empates, 1 vitória, 4 jogos sem vencer. A equipe do Almeria aí vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos aí, 3 vitórias do Gijón, 1 empate e 1 vitória do Almeria. Partida que podemos cravar vitória do Almeria com empate como uma possível zebra. O jogo de ambas equipes marcam. Zaragoza versus Málaga. A equipe do Zaragoza aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias e 2 empates, 5 jogos de visibilidade. A equipe do Málaga vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 3 derrotas e 2 empates nos últimos 5 confrontos, 1 empate, 4 vitórias do Málaga. Partida que podemos cravar a vitória do Zaragoza com empate. O jogo acima de 1 gol e meio.
E foi essa, galerinha, a análise e palpite mais possível zebra desta quinta-feira. Lembrando que estarei deixando todos os links necessários na nossa descrição do nosso vídeo. Link no nosso grupo do WhatsApp grátis para que vocês possam tirar todas as suas dúvidas. Link no nosso Instagram para que vocês possam dar uma força lá, galerinha, no nosso Instagram. Logo aí, galerinha, ao lado da tela você vai ver o nosso contato aí para que vocês possam falar via WhatsApp sobre a nossa assessoria, galerinha. Vocês que querem lucrar e querem participar da nossa assessoria, corre logo, corre, galerinha, que a assessoria está em promoção. O nosso grupo VIP, galerinha, tá bombar. Vem comigo, quer lucrar? Vem comigo. Até o próximo vídeo e valeu!